Olha só, então bom dia ao Clube de Negócios Mauá, já que a gente está gravando, vou fazer a introdução, né? Obrigado, Nicolas, mais uma vez pelo convite, né? Estamos aqui na nossa reunião 2 com esse grupo. A primeira já foi muito legal. E para essa, eu e a Ana e a Cíntia, nós trouxemos uma rápida introdução, que vai servir muito mais de aquecimento para o caso que a Ana e a Cíntia vão apresentar. É um caso real, a gente só trocou algumas pequenas características e os nomes, claro, para manter a confidencialidade, mas é um caso muito ilustrativo que a gente tem maior orgulho de ter participado e conduzido, porque eu acho que é um caso bastante complexo. Para a gente, então, aquecer, eu queria retomar, né, do macro para o micro. A empresa familiar, muita gente enxerga como se fosse um nicho de mercado. Assim, então, empresa familiar é um nicho muito bom. Está muito longe de ser nicho, na verdade, ela é maioria das empresas no mundo. Alguns estudos falam de 80% a 90% das empresas do mundo serem familiares. E por que a gente classifica dessa forma? A gente exclui das empresas do mundo aquelas que são públicas ou que têm um capital muito pulverizado, né, como uma Unilever da vida, como uma Johnson Johnson, enfim, empresas de capital muito pulverizado, onde você não tem a figura de um acionista ou de um grupo acionista controlador. Todas as demais empresas a gente considera como familiares, mesmo aquelas que não nasceram, né, por meio de relações familiares, né? Muitas sociedades entre amigos, né, entre sócios não familiares nascem, e nessa primeira fase eles nem se consideram uma empresa familiar, que se juntaram por afinidade, por soma de competências, mas a partir, né, da segunda geração desses sócios não familiares, essa empresa adquire características de empresa familiar, porque a gente está falando de 3 famílias de origem, com filhos, com descendentes, e tendo que assumir esse desafio da continuidade dos negócios. Então, ela é maioria. Só que tem estatísticas que mostram para a gente que as empresas familiares têm bastante dificuldade para passar de uma geração para a próxima. Então, esse estudo específico aqui do Astracan, ele confirma algo que muita gente também já dizia, que só 1/3, né, aproximadamente 1/3 das empresas familiares sobrevivem a uma passagem de bastão, a uma troca de gerações. Então, imagina só, de primeira para a segunda geração, se a gente está falando de 100 empresas, 30 vão passar para a segunda Nossa, geração. Aí da uau, segunda para a terceira, 1/3 daqueles 30, que a gente está falando de 9%. E por aí vai. Então, em quarta geração, assim, são pouquíssimas as empresas que sobrevivem. E a grande questão, assim, não são fatores externos, não são fatores macroeconômicos ou de globalização ou de concorrência ou de inovação tecnológica. A maior dificuldade, né, dessa passagem de bastão é o acerto interno dessas famílias como sócias, o acerto interno delas para a sucessão, a definição de sucessores, o preparo desses caras, enfim. Então, acho que a Cíntia usou uma palavra muito interessante, um termo muito interessante na nossa primeira conversa com vocês, que ela falou assim: a empresa familiar não necessariamente ela explode, ela implode, porque as questões elas estão muito dentro de casa, né, os maiores desafios. E a gente gosta de ilustrar bastante essa história da passagem de bastão, já que é a maior dificuldade, e fazer um comparativo, né, com a corrida de revezamento do atletismo. A gente gosta porque traz uma série de elementos que são necessários para a sucessão. Então, a corrida de revezamento do atletismo é um trabalho em equipe, não é um único herói, um corredor, um fundador que vive 300 anos. É um cara que vai
ser responsável por uma parte do percurso. Então, são 4 pessoas, 4 atletas. Então, tem muito trabalho em equipe, tem que cada atleta tem que saber bem onde você é melhor, se você é melhor no último tiro, onde acontece a maior explosão, ou na primeira largada, ou se você é um jogador, né, um corredor de mais intermediário, de segunda ou terceira, né, passagem. E aí tem muito sincronismo, tem concatenação das velocidades. A passagem do bastão ela é muito sutil, ela tem que acontecer numa determinada faixa da pista. Então, é totalmente demarcado, planejado. E o bastão, ele não é jogado para a mão do outro. Por alguns pequenos segundos, o bastão está saindo da mão de um, passando para a mão de outro. Então, os dois estão segurando juntos esse bastão. Então, tendo certeza que o bastão não vai cair. E então exige muita coordenação, muito ritmo, né? E outra coisa que é interessante, aquele corredor que terminou a sua parte da corrida, ele não para instantaneamente. Ele não sai da velocidade 30 para a velocidade 0. Ele vai desacelerando gradativamente, assim como tem que ser a sucessão. A sucessão não pode ser radical, não pode ser dramática, né? Passa o bastão, o mais velho vai embora e o mais novo fica sozinho e faz tudo. É um trabalho de muita cooperação, por isso que a gente gosta dessa metáfora da corrida de revezamento. Retomando também aquele olhar, né, bem completo da empresa familiar, acho que todos vocês aqui tiveram na primeira conversa, né, e a gente falou dessas 3 dimensões que existem dentro do sistema, né, da empresa familiar, que são dimensões muito específicas, cada um tem seu próprio mote, sua própria razão de ser, né? Família é uma coisa, empresa é outra, propriedade é outra questão, mas elas estão muito interligadas, elas estão muito sobrepostas nas empresas familiares. E parte da sabedoria de fazer uma sucessão bem feita é a gente ter clareza da existência dessas 3 dimensões, cada um saber usar o seu chapéu correto no momento certo. Se você é um familiar que é gestor, então você acumula 2 papéis. Se você é sócio e também trabalha lá, você é um sócio gestor. Se você é sócio que não trabalha, você é um sócio não gestor. Então, todos esses papéis eles estão em jogo. A gente precisa, né, como um grande objetivo de profissionalização da empresa familiar é fazer com que a família atue nesse circuito complexo de forma muito profissional, sabendo bem separar essas dimensões. E só para passar a bola para a Ana e para a Rita, e para a Ana Rita, eu queria... ela vai me matar agora que eu chamei ela de Rita. Só para para a Ana e para a Rita, é que eu sou múltipla. você vale por tudo. Para a Cíntia e para a Ana, o modelo de dono da primeira geração, ele existe somente na primeira geração. A gente passa, né, ao longo de cada uma das etapas de sucessão, de cada uma das trocas de gerações, a gente passa para um modelo que nasceu individual, mas vai passar para um modelo coletivo. Então, nesse desenho simplificado aqui de um fundador, né, na primeira geração, ele é o dono, ele é o patriarca, ele é o principal sócio, o único sócio do negócio, então ele mata no peito, chuta para o gol e é tudo com ele. E esse é um modelo em que os filhos nascem, observam e acham que tem que ser igual. E esse acho que é um dos grandes paradigmas. A segunda geração, terceira geração, vai sempre olhar para o modelo da geração anterior a ele, né, como um modelo, como uma referência. Mas a questão é que cada nova geração tem que inventar a sua própria forma de sociedade, porque ela sempre vai ser diferente da anterior. Claro que a gente tem como
manter pilares, tradições, valores, cultura, né, e boas práticas que vieram das gerações anteriores, mas tem um jeito único que tem que ser construído a cada geração. Então, nesse modelo simplificado, a gente fala que na segunda geração a gente já tem um modelo não de donos, mas um modelo de sócios. Essa palavra tem que entrar bem, né, na cabeça de todo mundo que faz parte de uma empresa familiar. E aí a gente está falando, na segunda geração, de um modelo de sócios entre irmãos que não se escolheram para serem sócios. Uma sociedade que veio por imposição, né, de herança ou por planejamento, né, da sucessão. E aí a mesma coisa acontece na terceira geração e na quarta geração. Só que a gente daí vai ter sociedades novas sendo construídas entre primos também que não se escolheram para serem sócios, o que é bem diferente da primeira geração. Então, é bem importante para vocês que são jovens e que estão estudando cada vez mais esse tema, ter essa sacada de que fazer a sucessão é construir, né, o futuro, é construir aspectos que vão ser importantes para manter os negócios de geração em geração e superarem aquelas estatísticas que a gente viu agora há pouco. Então, com isso... Após a validação por estimacionalidade, é possível Com isso, eu vou passar a bola aqui para a Cíntia, para elas contarem um caso bem interessante em que vocês vão conseguir enxergar bem esse aspecto de fundação em primeira geração, depois segunda, depois terceira, tá bom? Isso aí, Rogério. E a gente trouxe um caso para ficar mais concreto, né? Uma coisa são os conceitos sobre sucessão, sobre empresas familiares, né? Que são, embora todo mundo se enxergue, se identifique, não são, a gente não está vendo na prática, né? O que significa fazer uma sucessão e como as coisas estão interligadas, né? O Rogério falou desses 3 sistemas e quando esses sistemas eles estão sobrepostos, significa que tudo impacta em tudo, né? Então, você faz, às vezes, uma mudancinha aqui, no almoço de domingo, tem uma conversa, mas que tem um impacto aqui na sociedade do irmão da tua cunhada, sabe? São coisas que estão o tempo todo nessa relação sistêmica interferindo em tudo. Então, a gente trouxe para vocês um caso da família Pereira, é um caso real, a gente fez algumas alterações para não identificar, né, qual é o caso, mas tudo que está aqui a gente pode observar e trazer inspiração para os nossos processos de sucessão como um fato real, tá? A gente vai trazer primeiro um contexto, vamos contar a história dessa família, que como, né, a gente estava falando, tudo está interligado, né, a origem da família, as características da família, com as características do negócio, com as relações patrimoniais. A gente, então, precisa contar para vocês qual que é o contexto, né, dessa sucessão. Então, é uma família de origem portuguesa que atua no ramo de construção civil. O fundador ele iniciou o negócio fazendo pequenas reformas em prédios e residências. A gente consegue visualizar isso, né? Ele era uma pessoa de origem simples, né? Um empreiteiro, mas que era muito inteligente e muito hábil e foi pegando novas obras, e os filhos mais velhos ajudavam o pai no trabalho. Também a gente consegue enxergar isso. Muitas famílias têm essa característica, né? Os filhos rapidamente têm que ir trabalhar para ajudar a família financeiramente. E aí, com isso, pai e filhos foram crescendo, foi dando certo, eles foram pegando trabalhos maiores, obras maiores, né? Ao ponto da empresa realmente ter se tornado, então, uma construtora grande,
E, mais recentemente, o fundador estava pouco atuante no dia a dia em si, né? Ele continuava indo todos os dias na empresa, ele continuava interagindo e ele continuava tendo esse papel de dono, de fundador, mas os irmãos, os dois irmãos que ajudaram ele, então, a fazer o negócio, eles é que lideravam mais o dia a dia ali operacional, né? E aí eles fizeram uma divisão entre eles. Um cuidava mais do operacional, o operacional é a parte das obras em si, né? E o outro irmão cuidava do comercial administrativo, o que significa a área de vendas e incorporação, compra de terrenos, né? Toda a parte de financiamento. E eles, assim, ao longo dos anos, foram cuidando dessas áreas em separado e cada um ficou com essa subdivisão aí. Deixa eu apresentar para vocês como é que é a família, né? Então, como é que está a família Pereira no momento atual? O seu Antônio, então, que é o fundador, ele com 84 anos, isso não é hoje, tá? Isso já faz aí uns 3, 4 anos desse momento que eles viveram. Casado, esse CUB é uma sigla, né? Comunhão Universal de Bens, com a dona Neide, né? Que é a matriarca da família, com 82 anos. E eles têm 4 filhos, tá? O Antônio, filho, e o João foram esses dois que foram trabalhar com o pai e que ajudaram a construir a empresa. Mas o casal também tem outros 2 filhos, o Manuel e a Teresa. E na terceira geração, nós temos 7 primos. Tudo bem? A gente destacou aqui o Pedro, que é o neto mais velho, porque a gente vai dar uma luz no Pedro aqui. O Pedro tem uma função no nosso processo aqui de continuidade dos negócios da família Pereira. Num determinado momento, o pai do Pedro, ele queria que o Pedro fosse trabalhar na empresa, tá? Isso a gente chama na Uni de incidente crítico. O processo de sucessão, ele acontece durante muitos anos, né? E ele é progressivo, mas chega um determinado momento em que a família se dá conta de que precisa cuidar desse assunto com atenção, né? Precisa dar foco no assunto sucessão. Então, não significa que o assunto sucessão já não estivesse sendo tratado, né, de maneira periférica, mas o incidente crítico é aquela hora que a família percebe, nossa, precisamos cuidar disso. Pode ser um problema de saúde que alguém tenha tido, pode ser um movimento de separação, de divórcio, pode ser um amigo que tenha contado, que passou por uma experiência e que tratou do assunto e que foi legal, pode ser uma reportagem na televisão, enfim, cada família acaba tendo esse momento. No caso da família Pereira, o Antônio Filho, né, que é cofundador, ele chegou para o João e falou assim: eu quero trazer meu filho para trabalhar aqui na empresa. Ele argumenta que a gestão precisa ser modernizada e que o seu filho Pedro é extremamente competente. A gente vai falar mais sobre o Pedro, de fato. Ele já tinha experiência anterior, ele é um jovem bem preparado e com certas características interessantes para a empresa. Eles não tinham um acordo de sócios que regulasse a vinda de um neto para a empresa, né? E o irmão João não aceita a vinda dele. Ele fala que isso vai criar mais conflitos entre o Antônio, o João e todos os familiares, que é um complicador a presença do João do Pedro dentro da empresa. E aí eles se criam um impasse, né? Eles se criam um conflito ali. Antônio quer trazer o filho, João não quer que traga o filho. E aí esse para a gente foi um incidente crítico que eles buscam a ajuda da Uni
E aí, quando eles buscam a ajuda da Uni, para eles é uma questão pontual. Bom, a gente precisa decidir se o Pedro vai trabalhar aqui ou não, né? Algumas famílias até pensam assim, bom, vamos fazer um processo de avaliação para ver se ele realmente é competente, ou vamos fazer, então, uma regra aqui que nenhum filho vai vir trabalhar na empresa. É como se o problema ele ainda não estivesse inserido no contexto do sistema como um todo. Ele é olhado de uma maneira pontual, né? Vamos falar um pouco do Pedro. Ele tem 36 anos, ele empreendeu com sucesso e vendeu um negócio para um fundo de investimento. Ele é um avião, né? Ele é um cara que faz acontecer, né? Bem agressivo, super competente. Ele encabeçou também um empreendimento com capital do pai dele e dos tios, né? E outros sócios não familiares. Então, ele já tinha tido 2 experiências empreendedoras, uma da empresa que ele criou e vendeu, e uma outra com o capital dos familiares e outros sócios não familiares. Só que ele foi insubordinado, né? Aquele negócio ele foi tomando uma certa dimensão e ele foi tomando certas atitudes ali no negócio que não cabiam a ele, porque naquela situação ele era um empregado, né? Ele era um empregado que era funcionário ali do pai, do tio e de alguns outros sócios. Mas ele tomou algumas decisões que envolviam investimentos, que envolviam capital, e isso causou muito estresse e justamente por ele não se subordinar ao que seria um conselho, né? Ele é ousado, ele é agressivo. No final das contas, aquele negócio também deu muito certo e eles ganharam dinheiro com aquele negócio. Mas a questão ali foi que o tio falou assim, eu não vou trazer o Pedro aqui para dentro porque ele vai começar a agir como dono aqui. Se ele foi insubordinado naquele negócio lá, você imagine aqui que ele está mais em casa, né? E ele falou, eu não tenho mais confiança no Pedro, que é o sobrinho dele. E aí a gente, então... Bom dia, Jéssica, tudo bem? Aqui é o áudio do Jean, que vai olhar os aviários que a gente quer passar o arrendamento. Opa, peraí, acho que alguém Eu abriu vou um... encaminhar aquela planilha que tu me encaminhou ontem, Você pode fechar aí, atualizada, Rogério, que eu assim, não estou vendo? o retorno do investimento. É o Henrique Daniele. Tá. E aí, quando a gente, então, olha para uma situação dessa, a gente não pode olhar como uma questão tão pontual, não é? Seria simplificar a coisa, do tipo, deixa o Pedro entrar ou não deixa o Pedro entrar, né? Então, o que a gente está enxergando como desafios desse caso? A empresa, ela era cindida, haviam 2 feudos ali, um operacional e um administrativo. Foi uma forma que os 2 irmãos cofundadores encontraram de administrar as próprias diferenças e os próprios conflitos. Então, um cuidava de uma área, o outro cuidava da outra, um não palpitava na área do outro, não que isso empresarialmente, né, seja positivo, mas foi uma forma que eles encontraram de acomodar a situação. E assim eles tocaram por muitos anos, a gente está falando ali de aproximadamente 20 anos que eles tocaram a empresa, cada um na sua área. E, de fato, a gestão estava ultrapassada, precisava de sangue novo, né? O grave conflito empresarial resultou em uma quebra de confiança, especialmente do tio com o Pedro, né? E, por isso, apesar do sobrinho ser muito competente, o tio não queria ele trabalhando lá no grupo. E os irmãos cofundadores tinham uma relação bastante competitiva e conflituosa, né? E o que se percebeu ali é que realmente o filho poderia acentuar esse conflito, é como se, né, o que se imaginou, o filho seria um aliado do pai, né, que é o Antônio, então o Pedro seria um aliado do Antônio e o João estaria se sentindo ali enfraquecido e isso era muito ameaçador para ele. E eles não tinham um acordo societário que regulasse essa situação toda, ou seja, eles estavam no pior dos mundos, né? Eles estavam tendo que resolver o problema
quando existiam partes interessadas. Nesse caso, se eles tivessem um acordo previamente discutido com regras estabelecidas, eles não precisariam ficar discutindo a regra exatamente na hora que um quer uma coisa e o outro quer outra, né? Então, na hora que o Antônio quer que o filho entre, claro que ele vai estabelecer ou propor regras que facilitem isso, e o João o contrário. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu olhar aqui a carinha de todo mundo. Tudo certo? Tudo ótimo, super elucidativo, parabéns. Tá bom, vamos lá. Ainda como desafios do caso, os 2 irmãos cofundadores sentiam-se com mais direitos sobre a empresa do que os outros 2 irmãos, porque até agora a gente só está falando aqui dos 2 irmãos cofundadores, Antônio e João. Mas eles têm outros 2 irmãos, se vocês se lembram lá no genograma, e o fundador é o pai deles. Então, a verdade é que se a gente for falar em sucessão, nós temos ainda outros 2, né? Nós temos 4 irmãos de segunda geração que seriam potencialmente sócios, né? Só que com o passar do tempo, os negócios e o número dos CNPJs cresceram. Eles não eram mais só uma construtora, eles tinham várias SPEs, eles tinham empresas prestadoras de serviços, né? E, ao mesmo tempo, havia dificuldade de identificar qual parte do negócio pertencia de fato ao pai e qual parte pertencia aos 2 irmãos cofundadores. Porque os irmãos, eles entendiam que o pai, na crença deles, né, o pai não fez tudo sozinho, eles começaram a trabalhar muito novos com o pai, e eles sentiam que a empresa era em parte deles, e que não o grupo empresarial ali não seria tão grande e com tanto sucesso se não fosse por eles. Mas como é que eles iriam determinar o quanto que era de cada um ali, né? Isso nunca, a verdade, teria sido discutido. E fazia muita diferença na hora de pensar na sucessão do fundador, né? E aí a gente começa a pensar, bom, mas a própria entrada do Pedro, se os irmãos que não trabalhavam mais na gestão, né, que não trabalhavam na gestão, seriam futuramente também sócios, a própria entrada do Pedro teria que ser discutida com eles também, né? Porque era um aspecto da sociedade que influenciaria bastante o futuro. Ou seja, era fundamental definir a herança cabível, né, aos 4 filhos, e, portanto, quem seria, de fato, parte acordante de um acordo societário, né? Esse foi um dos primeiros pontos ali que a gente precisaria olhar. Bom, se a gente vai discutir um acordo societário, a gente vai discutir com quem? Né? Com o fundador sozinho? Com o fundador, com os 2 irmãos que foram cofundadores? Ou só com os 2 cofundadores? Ou com os 4 filhos? Ou com os 4 filhos, mãe, pai, todos os envolvidos ali societariamente naquele momento? E aí, né, sobre o aspecto jurídico, para falar de como a UNE mistura bem, né, amalgama tudo isso na consultoria e no jurídico, aí ali apareceu um grande aspecto que a gente olhou com muita atenção. 2 irmãos no nascedouro da empresa familiar se sentirem cofundadores é diferente de eles terem participação efetiva societária e direitos hereditários diferenciados no momento do falecimento do fundador. Então, o quanto aquela pessoa contribuiu e quanto ela se sente partícipe do negócio, não obrigatoriamente é igual a ter este direito reconhecido. Então, quando a gente olhou o genograma, 4 irmãos do mesmo fundador, que abriu o negócio, que cresceu de forma orgânica, né? No passar de 20 anos, com apenas 2 filhos, sendo que 2 não, a gente viu ali uma grande chance de problema.
E era pontual e era necessário que isso fosse tratado ali como um desafio muito grande do caso. Porque eles estavam numa certeza de, não, porque como a Ana falou, a empresa foi crescendo com diversos CNPJs. Na medida em que isso foi acontecendo, o seu Antônio, que é lá o fundador, ele foi se isolando dentro de um dos CNPJs e a empresa foi crescendo sob a titularidade dos outros 2 irmãos, mas dentro de um mesmo grupo, entende? Então, de repente, eles achando lá que estavam nadando de braçada, com a realidade retratada de que eles eram os efetivos sócios de, sei lá, 80% do grupo, mas podia não ser, porque o fundador fundou o primeiro, que foi crescendo, e vocês sabem como funciona a construtora, e um monte de obra com um monte de SPE. Então, ali foi quando a gente pensou, bom, esse é um ponto, um desafião que a gente vai precisar. E aí, como a Ana falou, a gente olhou e falou, bom, vamos tratar com quem isso aqui? Vamos tratar só com os 2 que se sentem cofundadores? Vamos chamar quem para falar? E aí, no Jeito Uni de trabalhar, a gente chamou, foi todo mundo, né, Ana? Isso aí. Mete todo mundo na sala, né? Vamos todo mundo falar sobre o assunto. Não é... Vamos lá. Nossa, muito interessante. Estou super curioso para ver o desfecho. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi pedir autorização. Realmente, nesses momentos, a gente reúne toda a família e fala sobre isso com a família. Quer dizer, se são desafios do caso, são desafios deles, né? Então, a gente traz esse olhar. Então, nós reunimos todo mundo e pedimos uma autorização para o casal fundador para tratar das definições de diretrizes sucessórias com os 4 irmãos, né? E eles nos autorizaram e realmente foi feito isso. Então, as diretrizes sucessórias foram definidas com a 2ª geração, né, com a anuência do casal fundador. Definição, então, de que a sociedade futura com os 2 irmãos cofundadores e a irmã não gestora. Então, foi feito um acerto financeiro patrimonial com o irmão número 3 ali, que é o Manuel. O Manuel, ele era empresário também, ele meio que seguiu um caminho próprio, ele criou um outro negócio e ele ia muito bem, obrigado. E ele falou, não, olha, eu não vou querer ser sócio da construtora. E foi feito, então, um acerto com ele, patrimonial. Bom, dito isso, quem ficou efetivamente, ou quem seria sócio, né, no futuro, é Antônio, João e Teresa, que é uma irmã não gestora. E aí foi feito um acordo societário entre esses 3 irmãos, incluindo regras de entrada da 3ª geração na sociedade que estava se estabelecendo ali. Ou seja, a questão do Pedro, ela foi discutida, obviamente, e ele era o incidente crítico, né? Mas ele foi discutido dentro de um contexto maior, né? Houve aí, nesse caso, e aí o contexto qual é? Foram estabelecidas regras bastante firmes sobre governança, né? Sobre punições, inclusive, caso certos procedimentos não fossem cumpridos, de processo decisório e prestação de contas. A aceitação do Pedro, então, na gestão, porém, ela teve um compromisso pessoal dele de respeito às regras de governança e de subordinação, ao ponto dele ter feito um pedido de desculpas formal, né, para toda a família, que foi naquele caso, foi um momento de emoção familiar, né, foi feito um documento, ele assinou, todos assinaram presencialmente esse documento. Então, é como se a gente não tivesse ignorado o fato de que se teve uma quebra de confiança e que teve ele estava num processo de se redimir, né, daquilo que ele tinha feito, que a família não tinha concordado, a sociedade não tinha concordado. É claro que, contando aqui, são 2, 3 linhas, mas isso tudo foi um processo longo, né? Eu estou contando a vista de helicóptero aqui, né?
Muito bem, e foi feito um investimento na relação dos dois irmãos cofundadores para eles se aproximarem, né? Se a ideia era que o Pedro não se aliasse ao Antônio, que era o pai dele, né? De modo que aprofundasse ainda mais a separação em dois feudos, a gente fez um trabalho exatamente de aproximar Antônio e João. Eles, como geração, é que teriam que dar as mãos para ajudar o Pedro e a próxima geração a se adonar do negócio, né? E se a gente estava falando, bom, precisam do negócio modernizado, né? Bom, eles começaram a sentar juntos, né, numa mudança de layout do escritório. Fisicamente, isso tem bastante símbolo, né? O escritório era realmente rachado, o andar deles, né? Era rachado, meio andar de um, meio andar do outro. E a estrutura de governança com o conselho de sócios, com o conselho de administração, com início imediato naquele momento, incluindo um conselheiro independente no conselho de administração. Cíntia, você quer continuar um pouco daqui, falar sobre o memorando de entendimentos? Sim. Quando aquela questão, né, se apresentou, de chamar toda a família, então foi feita mais de uma reunião para se poder colocar na mesa a questão de como a gente faria a divisão desse patrimônio em vida do casal fundador, sem ninguém ter que renunciar àquilo que não tinha. A legislação brasileira, ela proíbe que, por exemplo, o Manuel escreva um documento falando assim: eu, Manuel, reconheço e renuncio a qualquer direito que eventualmente eu venha a ter a respeito dessa empresa. Isso não existe. Você pode escrever, assinar, reconhecer firma, registrar em cartório, vale nada. Então, quando a gente absorve a realidade das vontades daquela família naquele momento, decorrente do alinhamento que a gente mesmo às vezes promove, é importante saber transportar com especialidade técnica tudo isso para os papéis necessários, para que eles tenham valor jurídico. Não adianta escrever qualquer coisa no papel e assinar e achar que está valendo. Às vezes aquele papel vai não valer nada. Então a gente fez aqui essa rodada de conversas de forma que se deu espaço para o Manuel dizer, sim, que ele não queria ter participação na empresa, e para a Tereza dizer que queria ter participação na empresa. Mas qual empresa? De qual CNPJ? Em que proporção? Ela teria, então, a gente consideraria que o Antônio, fundador, tivesse 100% do grupo e, portanto, Tereza teria 1/4 e entraria, então, nessa sociedade futura com 25%? Ou não? Tudo isso faz uma super diferença, tanto para a Tereza propriamente dita, como para os seus herdeiros e sucessores, que também gostariam, ou não, né, de vir trabalhar na empresa. Então, a gente arquitetou, e acho que essa é uma palavra boa nesse caso. Meu cabelo caiu, eu fiquei tensa, a gente discutia de forma infindável esse caso, porque não me parecia possível fazer o que a família estava querendo fazer naquele momento de forma juridicamente viável. Deu certo. Com pensamentos fora da caixa, instrumentos 1000, memorandos de entendimento familiares. A gente fez doações respeitando a herança legítima e disponível, com todos aqueles cálculos do que pode e do que não pode ser doado e do que pode e não pode ser renunciado. Com o recebimento das cotas sociais pelos irmãos cofundadores, sim, eles têm uma super maior participação na empresa, e pela irmã não gestora de valores líquidos e imóveis e pelo irmão empresário. Então, o irmão empresário recebeu efetivamente determinadas coisas, ele não renunciou a parte dele na empresa, não era essa a questão, mas ele lotou a legítima dele, que ele teria direito, com outras coisas. E quando a gente lota alguém de alguma coisa e lota as outras pessoas das cotas sociais, isso tem como consequência jurídica natural que esse que não recebeu as cotas não vai poder reclamar porque ele já recebeu seu share em outras coisas. São jeitos e jeitos de fazer, né? E a gente reservou para o casal fundador
O usufruto com cláusulas protetivas é sempre uma grande preocupação da Uni, não fazer com que o planejamento sucessório deixe fundadores pelados, né, gente? A gente não quer fazer com que a pessoa que fundou a empresa, que é detentora do patrimônio naquele momento, fique sem nada só para não ter que fazer inventário depois. Ela não precisa ficar sem nada. A gente resolve, engatilha, faz o que dá, mas sempre com um olhar de proteção ao casal fundador, mesmo porque a lei exige que a gente promova condições para manter o sustento deles, não só beneficiando herdeiros via planejamento sucessório, né? Você passa para mim, Ana? A gente também, nessa simbiose da consultoria com o jurídico, depois de discutidas e alinhadas todas as regras de governança, tudo aquilo que a Ana contou que foi sendo feito no decorrer do projeto, a gente vem costurando tudo isso dentro da estrutura como um todo, fazendo a formalização das regras de governança, previsão de consequências jurídicas em caso de descumprimento, né? A gente tinha uma característica de indomável, né, do Pedro, e aí, então, dá essa segurança para a família, que se ele se comportasse como dono e se ele furasse os regramentos que nós estávamos criando em termos de governança, ele teria consequências jurídicas negativas. Ele também assinou aquele termo, né, de compromisso pessoal, que foi super legal nesse projeto. E a gente também fez, abraçando tudo isso que foi feito, tanto a parte do acerto dos 4 irmãos, como a parte da reestruturação, como a parte dos diversos CNPJs, uma bagunça só, a gente reestruturou de forma integral todo o organograma societário do grupo, inserindo o planejamento da sucessão e promovendo a otimização dos negócios. Então, a estrutura, ela fica... É como se ela fosse feita, depois a gente usa esse termo abraçar, porque é ela que abraça também. Não é a família que se enfia dentro de um planejamento que a gente montou. Ela vem abraçando a família justamente levando em consideração quantos CNPJs tem, o que a gente fez lá com os 4 irmãos, o que a gente decidiu a respeito de governança, o que ficou no acordo de sócios, e a gente faz, então, uma casca que engloba tudo isso. Vamos passar aqui, Ana, o que tinha antes, quando a gente chegou. A gente deu um blur aqui por causa dos nomes, mas pensem o seguinte, esses quadrados de cima eram as pessoas físicas. E tinha gente aí que era de primeira geração, tinha gente que era de segunda, tinha gente que era de terceira, que detinha participações societárias nessa segunda linha aqui. Ainda até enjoo ficar olhando esse genograma. Pois é, essa né? estrutura. Associação cognitiva. Eu já estou meio cegueta ainda. E aí, nessa segunda linha aqui, eles tinham mais 4 empresas. E quando você começa a perguntar para o povo, mas por que tem 4 empresas aqui em cima, gente? Não tem motivo. As empresas vão nascendo de conformidade com a necessidade pontual daquele mês. E os sócios dessa empresa, que nasceu dessa necessidade pontual daquele mês, são aqueles que estavam disponíveis lá para assinar. É gente que não estava viajando, é gente que estava ali na hora. Vem cá, assina aqui, pelo amor de Deus, estou querendo abrir esse CNPJ, está correndo, porque a gente vai abrir um empreendimento, a gente precisa colocar no pré-venda. É isso. A empresa, às vezes, ela vai crescendo de forma acidental, orgânica, tipo São Paulo, não é Brasília, é São Paulo. Vai abrindo bairro, vai abrindo rua, vai passando trator e que se dane, porque o que importa é o crescimento, né? É a rapidez, é a agilidade. E, sim, eu adoro rapidez e agilidade, só que, às vezes, acontece isso aqui. Isso aqui era uma zona tal que ninguém sabia, sem olhar o papel, depois de 45 minutos, quem era sócio de qual empresa, ou qual empresa era essa, e ela fazia o que dentro do grupo. Isso ficou muito claro para a gente muito cedo dentro do projeto. E aí não interessava só arrumar isso
para ficar mais bonito. Eu gosto, tá? De deixar tudo mais bonito. Meu toque manda deixar tudo organizado também. Só que, muito mais do que isso, essa estrutura tem que trazer benefícios, robustez, né? E, principalmente, tem que refletir os combinados da família. E aí, mostra aí, Ana, a coisa linda que a gente fez. Uau! Agora sim, hein? Agora sim, Isso, a passou gente em jogo. Passou em jogo. a gente fez aqui as holdings familiares, tá? A gente fez embaixo uma holding controladora, que eu vou explicar cada uma delas. E embaixo dessa holding controladora, as holdings operacionais, e embaixo a operação chão de fábrica, as SPS divididas por cada empreendimento. Para que a gente faz uma coisa dessa, gente? Primeiro que aqui a gente tinha, num primeiro momento, a Tereza sem holding. Ela tinha uma configuração familiar específica, ela queria ficar em pessoa física, então ela ficou aqui no meio dessas duas holdings familiares, que são representativas das cotas e da participação societária do João e do Antônio. Ali, a gente encapsulou as questões familiares, as comunicabilidades de bens, a relação entre os filhos do Antônio e os filhos do João. Isso aqui é pós-acerto. O seu Antônio, pai, ele nem está mais nessa estrutura, a não ser como usufrutuário das cotas dessa holding operacional aqui de baixo, uma dessas três aqui, ficou com seu Antônio como usufrutuário. Em respeito à participação, à fundação dele do grupo e para viabilizar o recebimento dos dividendos a que ele fazia jus. Mas veja que numa estrutura como essa, as pessoas físicas estão lá em cima, muito distantes do chão de fábrica operacional. E, ao mesmo tempo, o chão de fábrica operacional está muito distante de pessoa física. A gente costuma dizer que uma estrutura como essa protege o negócio das famílias e protege as famílias do negócio. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado em proteger o patrimônio da pessoa física e da família do risco da operação, né? Tem muita gente que vê essa estrutura como uma estrutura de proteção patrimonial, e ela não deixa de ser, é um bônus que vem junto com ela. Mas, muito mais, a gente está pensando na proteção do negócio das pessoas físicas, porque família, às vezes, traz conflitos que podem prejudicar o andamento dos negócios. E a operação ela precisa ser protegida. As holdings familiares, então, detêm os núcleos do Antônio Filho e do João. A holding controladora de baixo é detida por essas duas holdings e numa pequena outra participação que lhe foi conferida para a Tereza. Essa holding controladora única detém 100% de 3 holdings operacionais e elas têm um exato motivo para estar aí. A da esquerda da tela era a que era o CNPJ que iniciou toda essa saga e que tinha participação, sim, do Dr. Antônio, que foi o fundador, e da dona quase falei o nome, da esposa dele. Como é o nome dela, nossa Dona Neide? O seu Antônio e da Dona Neide, a participação deles estava nessa holding operacional da esquerda. E as outras... E essa empresa também tinha todos os certificados e o portfólio, né? Ela tinha um nome, né? E os alvarás de funcionamento e certificados estavam nessas outras duas aqui da direita. Então, foram motivos de preservação, de reutilização, de utilização ecológica, dessas empresas, a gente manteve. E a participação, e usamos essas holdings como seguradoras ali, como controladoras de todas as operações do grupo. O que quer dizer isso, minha gente? É que quando abre um negócio correndo hoje nesse grupo empresarial, e eles continuam abrindo e correndo, tem problema, tá? Eles rapidamente sabem onde grudar um novo quadrado, uma nova operação, uma nova SPE.
eles grudam, passa de novo, Ana, para o último slide, eles grudam essa nova SPE, detida às vezes por uma dessas holdings operacionais, ou por duas dessas holdings operacionais, ou por três dessas holdings operacionais, mas ninguém mais põe em pessoa física, ou em nome de um dos filhos, ou em nome de um sobrinho, para poder agilizar a estrutura. Então, essa holding controladora aqui, a grande, ela também serviu para a gente fazer moradia para a nossa governança. É de lá que a gente, de helicóptero, organiza e governa todo esse grupo. Acertadas que foram todas essas participações societárias, hoje a gente pode dizer que essa estrutura abraça todas as vontades dessa família para a perpetuidade dos negócios. Fala, Nicolas. Deixa eu tirar uma dúvida. Caramba, bem complexo, né? Para entender. É bem difícil. Impressionante o trabalho que vocês fizeram, viu? Parabéns. Só uma dúvida. Então, o fundador, que é o Manuel, se eu não me engano, esqueci o nome dele, da Neide, marido da Neide. É o Antônio. Deixa eu voltar. O Antônio, desculpa. Eu não consegui decorar. O Antônio. Nem a gente, porque a gente sabe os nomes verdadeiros e Não sabe os nomes verdadeiros. Quase falei umas 3 vezes, né? Então, o Antônio, no caso, ele é o usufrutuário daquela holding operacional, da esquerda. Sim, da esquerda. Né? Da esquerda. Em cima tem a holding, tem duas holdings familiares e tem outra holding embaixo, que é a... Tem uma operacional. Essa tem uma controladora e em controladora. cima delas duas tem as holdings familiares. Familiares. Então, quem faz parte das familiares, para eu entender? Quem faz parte das familiares, numa delas é o núcleo do Antônio Filho e na outra é o núcleo do João, irmão do Antônio. Do João, do irmão do Antônio. E os outros irmãos, a Tereza e o Manuel, se eu não me engano, eles não estão fazendo parte da holding familiar. Não. A Tereza detém na holding controladora uma pequena participação que foi a ela atribuída em reconhecimento do direito hereditário do Antônio pai, porque ela é filha. Certo? Foi negociado, avaliado, assinado por todo mundo, com ela, o marido e os filhos todos, falando que a parte que cabia ao Dr. Antônio, fundador, era de X e que, portanto, ela deteria no futuro 1/4 desse X, certo? E aí ela ficou com esse X dentro da holding controladora, que detém a operação como todo, grupo considerado inteiro, tá? E o doutor Antônio, fundador, ficou como usufrutuário do único CNPJ cujas cotas ele detinha desde o início, que é essa da esquerda que está sendo sinalizada ali. Perfeito. E nas demais holdings operacionais, eu não entendi o que entrou. As demais holdings operacionais, elas seguram participações societárias das holdings de baixo. Mas veja que a participação dos herdeiros, tanto Antônio como João, como Tereza, são na holding controladora, que detém 100% de todas essas holdings operacionais, que, por sua vez, detém, nas participações adequadas, as cotas dentro das operacionais de baixo. Então, quem detém cota de controladora detém poder e direito de recebimentos dentro do grupo como um todo. E a terceira geração, ela faz parte de cada núcleo, da holding de cada núcleo familiar ou não? Ainda não. Hoje, assim, a gente, essas holdings, pela idade, pelo jeitão, elas estão ainda detidas pelas pessoas físicas da segunda geração. Eles ainda, a gente tratou da sucessão do Dr. Antônio, fundador, e da dona Neide. Fizemos todo o estudo e a implementação da sucessão, dos regramentos sucessórios, inclusive para a segunda geração,
Mas como às vezes acontece em cada caso, Nicolás, não houve a doação das cotas da holding familiar aos membros da terceira geração, que são Pedro, irmão e o pessoal da terceira geração dentro dessa família Pereira. Mas imagina o seguinte comigo, e nesse caso tudo aconteceu, tá? É um caso super emblemático dentro da Uni, porque ele tem diversos anos de duração, né? E diversos projetos dentro de uma mesma família. Pense que nesse caso, por isso que a Ana falou assim, isso já tem um tempo. O doutor Antônio, fundador, ele já faleceu. Um membro da segunda geração, o Antônio, já se divorciou. E a gente cuidou de tudo isso, do falecimento, do inventário do doutor Antônio, do divórcio do Antônio Filho, da nova união do Antônio Filho. Teve outro falecimento dentro dessa segunda geração. Tudo, então, vai acontecendo durante o projeto e a gente vai cuidando pontualmente desses casos, né? Para poder proteger toda essa estrutura que a gente mesmo combinou e construiu. Exato, é importante frisar que quando houve o falecimento do Dr. Antônio, já estava tudo acertado ali, né? As diretrizes já estavam definidas, já tinha esse acerto, então, da saída do irmão Manuel da sociedade, da diferenciação de participação da irmã e dos dois irmãos cofundadores, o acordo definido. Então, eles, aliás, em algum momento eles até usaram essa frase, né? Eles puderam só chorar a morte do fundador, mas eles não tiveram... foi até interessante essa fala deles. Eles não tiveram que tratar de assuntos chatos, né? De visão, de herança, de como é que iam tocar a empresa, de quem que era a empresa. Não, isso tudo já estava acertado, né? Eles só sofreram a perda. E dentro, complementando a sua fala, Ana, dentro da própria estrutura, o falecimento do Antônio fundador trouxe, né, esse sofrimento e trouxe o cuidado pontual de fazer um inventário residual dele, mas dentro da estrutura não aconteceu absolutamente nada. É isso que o membro da terceira geração falou, é que eles só tiveram que sofrer o falecimento do avô, porque estruturalmente falando, o que aconteceu? Nessa holding da esquerda aqui, o usufruto do doutor Antônio se desfez, que nem açúcar na água. E nada, nenhum alvará, nenhuma parada, nenhum bloqueio, nenhum soluço dentro dessa estrutura com o falecimento. E estava acertado já qual era a participação da Teresa, que o Manuel não ia ter ingresso nenhum dentro dessa estrutura e qual era a participação de cada um dos dois irmãos cofundadores. Você explicou isso uma vez, e é só para entender, nesse caso, após o falecimento dele, né, do fundador, não aconteceu nada porque as ações já estavam super bem divididas dentro da holding, certo? Ele era apenas o usufrutuário. Nesse caso, ele apenas detinha a posse, mas não o bem. É isso? Não é nem a posse direito, né? O usufruto é como se fosse uma bipartição do direito de propriedade. Todo direito de propriedade, é bem abstrato que eu vou falar, ele é como se fosse dividido em duas partes, Nicolás. O que a gente chama de nua propriedade, propriedade pelada, simples, e o usufruto. Juntos, eles formam uma propriedade de qualquer coisa, tá? Inclusive de ações e cotas. Quando a gente biparte, e a gente torna possível entregar essa parte aqui, que é a detenção e a titularidade para uma pessoa. Então, a gente geralmente passa isso para o sucessor e fala, toma, já fica na sua mão, já fica no seu nome, para quando eu vier a falecer, já está tudo feito. E eu fico com um recheio. Né? Eu fico com ali o core desse negócio, que chama usufruto. É o direito de usar, de usufruir e de ter os rendimentos e de exercer os poderes políticos dessa casca. Quem segura a casca
só segura a casca. Se a gente não der usufruto para essa pessoa, ela não vota e não recebe dividendos. Fica aqui. E a gente pode, às vezes, dar só um pedaço do usufruto. O usufruto é que nem uma massinha de modelar. Quem sabe mexer nele faz diabos, entendeu? Então, você está com esse usufruto aqui, você pode pegar um pedacinho e jogar para lá, pode manter 100% do usufruto aqui. Se você mantém 100% do usufruto na mão do fundador, ele deita, rola, manda prender e manda soltar. E no dia que ele falecer, esse negócio aqui, ó, faz assim, ó, pum, automaticamente gruda em quem é o detentor da nova propriedade. E fazendo o que a gente chama de consolidação da propriedade. É grudar o usufruto com a nova propriedade. Muito bom. Mas então o usufrutuário ele não tem nenhuma ação nesse caso, né? Ele tem, mas é como se ele não tivesse. Ele tem as ações e as cotas no seu nome. Se você pegar um contrato social de uma empresa que teve doação, mas que reservou usufruto, você vai ver no quadro societário, no nome dos sócios, os sucessores, os donatários, aqueles que receberam a doação, os filhos, no nosso exemplo aqui, tá? Mas o usufruto vai estar escrito ali dentro desse contrato social que o uso e o fruto daquela cota que é detida por aquele sucessor é exercida pelo fundador. Só que a cota está no nome do sucessor, já, desde agora, se a gente implementar essa doação em vida. Nossa, excelente. Que caso incrível, hein? É um caso do qual a gente tem muito orgulho, porque a gente, além de ter atuado em diversas frentes, é sempre um prazer e um reconhecimento enorme para a gente ser sucessivamente recontratado dentro de um projeto. Não é que a gente entrou dentro dessa empresa e estamos sentados lá 10 anos, entendeu? Criando um nível de dependência da estrutura para com a Uni. Não é isso, a gente já terminou, essa estrutura está pronta, está entregue para eles estão voando com ela. Só que a cada acontecimento dentro dessa família, eles sempre fazem questão de conversar conosco, né? O que nos traz muita alegria, para verificar o que são ajustes, são coisas menores, né? Que a gente vem fazendo com eles ao longo desses anos. Uau, impressionante. Parabéns, pessoal, de verdade. Eu queria Legal. até perguntar... Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Eu ia dizer que esses casos eles nos servem para ter insights e inspiração e se identificar com alguns pontos, mas as soluções de cada caso e cada situação é uma diferente, né? E agora, se vocês quiserem, né, Lucas, conversar um pouco sobre questões mais específicas de cada um, a gente está disponível. Eu queria perguntar para a Tati. Você está ouvindo, Tati? Oi, Nicolas. Oi, tudo bem? Não, sabe o que eu queria perguntar, Tati? E aí acho que a Cíntia vai até complementar bem. Essa questão, na sua família especificamente, seu pai faleceu no dia seguinte, você já teve que assumir a gestão da empresa, né? Isso. Como que foi esse processo sucessório na prática? Como que ficou essa questão enfim, da herança, da própria partilha dos bens? Como que foi feito isso na prática? Não teve processo sucessório, porque meu pai achou que não ia morrer nunca, e aí não estava nada preparado, né? Mas o legal é que a família se uniu, né? Então, minha mãe e meus irmãos, a gente não teve nenhum litígio. A nossa ideia era continuar a empresa do meu pai, que era uma forma da gente manter meu pai vivo. Então, a gente não teve brigas em relação ao patrimônio. Então, foi tudo bem tranquilo. A minha mãe ficou com metade de todos os bens que pertenciam ao meu pai. Ela abriu mão da participação dela na empresa, então ela recebeu o valor em dinheiro. E aí ficaram os 3 irmãos na sociedade e a minha tia, né? A irmã do meu pai era dona de metade e ela ainda é dona de metade. Não, Quais mas, por exemplo, familiares que trabalham na empresa hoje? Quais os familiares que estão na gestão?
Na gestão tá a minha irmã, a Beth, que ela é a diretora administrativa, e eu. Tá. O meu irmão, depois, quando aconteceu a partilha, o meu irmão, ele ia se casar. Então, ele também quis vender a parte dele na empresa, então ele também recebeu em dinheiro. Então, não teve, né, uns bate-bocas e tal, mas a gente conseguiu se entender, assim. Então, essa foi a nossa grande sorte. E hoje tem acordo societário? Vocês têm algo já prevendo as próximas gerações ou não? Não, não tem nada. A história se repete. Meu pai não deixou nada parado, a gente também não deixou nada. Não, não tem. Tem só o contrato social e boa, né? Mas a minha tia, que é dona de metade da empresa, ela não tem herdeiros. Os herdeiros dela somos nós. Então, também não Vocês têm vai haver... alguma estrutura mínima de governança, Tati? Alguma reunião de sócios? Não, a reunião de sócios os almoços de família, né, no domingo. Aquela coisa bem estruturada, né? Uma beleza. E a sucessão da sua tia está cuidada, está formalizada, Tati? Não tá. Mas ela não... Porque era só meu pai e minha tia, os sócios. Aí a minha tia, ela não se envolve nos negócios, ela é funcionária pública aposentada, ela passa mais da metade do ano viajando, então ela não quer nem saber da empresa. E ela tem outros irmãos, fora seu pai, ou é só ela e ele? Não, eram só os dois. Entendi. E Então, aí é que você falou assim, não, então os herdeiros dela somos nós, né? Você falou com uma certeza, me deu até um repito aqui, que os únicos herdeiros da sua tia, já que ela não tem, né, pais vivos, estou entendendo, não tem filhos, não tem cônjuge. Não. Só tem um irmão e só tem vocês como sobrinhos, né? E o irmão dela é meu pai, que é falecido. Então, é só a gente... Isso, você e os seus irmãos, né? Inclusive aquele que não faz parte da empresa, todos vocês são herdeiros da sua tia. É isso. Então... Ele volta, né, para a empresa depois do falecimento dela. Mas, Cíntia, no caso, por exemplo, o pai dela faleceu e as ações, elas não são automaticamente repassadas para as próximas gerações? Como que funciona isso na prática? Toda vez que uma pessoa tem bens no seu patrimônio, e cotas e ações são bens, né? Ou dinheiros, ou carros, ou tararás, no dia do falecimento dela é como se fosse tirada uma foto, né? Eu falei, Nicolas. E essa foto, então, é calculado o valor disso tudo, né? A valor de mercado. A gente calcula mais ou menos uns 12% a 15% ainda, enquanto São Paulo está aqui com 4% de imposto, de incidência aí entre custas, advogados e impostos para poder rodar um inventário. O inventário é um procedimento adequado para transferir do patrimônio do falecido para os herdeiros. É isso que você está chamando de, mas automaticamente não vai? O que automaticamente acontece é que um inventário é aberto, que foi o que a Tati teve que fazer, com certeza, para poder fazer a transferência desses bens para essa próxima geração. E aí, só que o inventário, ele vai de acordo com o que a lei diz. E a lei é super abstrata, né? Ele fala assim, se falecer, vai então metade para cá e 1/3 para cada um dos filhos. Como o pai dela, pelo que eu entendi, detinha 50%, né? A mãe, em tese, ficaria com 25%, mas recebeu em dinheiro. E os 3 filhos receberiam ali 8, né? Cada um, 8,33. Mas o irmão dela não recebeu, a mãe dela não recebeu em dinheiro, não foi isso, Tatiana? Então, ficaram ela e Beth com 25% cada uma de cotas da empresa versus a tia que tem mais 50%. É isso, né? É quase isso. Porque, na verdade, na hora que meu irmão vendeu, o comprador, eu não sei porque o advogado fez isso, ele botou como tesoureiro. Então, um dos sócios da empresa é a tesouraria. Entendi. Então, os 8 dele acabaram indo 4 para sua tia, né, que detém 50%, e o restante foi dividido entre você e sua irmã. Então, deu uma diferencinha, porque isso... Ou ele manteve em tesouraria, tá lá ainda, né?
Está em tesouraria, o valor integral dele. Uhum. Então tá lá, entendeu? Então fica assim, Nicolas, o inventário ele faz essa transferência, hoje efetivamente essas cotas estão em nome de quem tem que estar, fora essas da tesouraria, né? E agora mas diga. tem uma menina do grupo, a Tati, a Débora, ela perdeu recentemente o marido, né? E ela falou que se ela não tivesse uma estrutura já de holding planejada, o inventário ia demorar tanto tempo, ela ia ter que arcar com tantos custos e despesas que ela estaria ferrada. Ela falou justamente isso. E se você não faz assim esse planejamento sucessório com antecedência, você literalmente você entra pelo cano. E eu não sei porque as pessoas, a maioria das famílias, sempre vai empurrando isso com a barriga e acaba não fazendo o dever de casa, né? Você acha que é falta de conhecimento ou as pessoas elas creem que acho que a morte assim, enfim, nunca vai acontecer com elas a não ser numa velhice, que foi o caso da nossa família. Minha família só começou a se preocupar com isso quando meu avô teve que operar. Pela primeira vez ele colocou stent, e aí assim começamos a pensar na possibilidade de ele falecer. Até então nem se discutia isso, né? Então, o que você acha, assim, na sua opinião? Você lembra o que a Ana falou de incidente crítico? Cada família tem um estalar, sabe? Como você falou, meu avô pôs no stent e todo mundo começou a pensar que sucessão talvez seja um assunto. Na verdade, sucessão é sempre um assunto, independentemente da idade da pessoa, deixar as coisas prontas, planejadas, discutidas, pensar na sociedade futura é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E a gente entende por que não faz. É um assunto difícil, né? É um enfrentamento, às vezes você fica sem dormir à noite por conta de problemas que você fica imaginando quais seriam os desdobramentos, e é muito difícil enfrentá-los todos eles a qualquer momento, né? O que a gente costuma dizer a esse respeito é que é melhor um enfrentamento né, dos problemas agora em ambiente controlado e com ajuda especializada, do que deixar estes problemas crescerem e te atormentarem a vida inteira e eles terem que ser resolvidos, porque uma hora eles vão vir à tona, certo? E eles terem que ser resolvidos num momento de crise, num momento de falecimento, num momento de disputa, num momento em que um quer sair, né? Da sociedade, portanto quer vender suas cotas e o outro quer comprar. Então, enquanto está todo mundo alinhado num determinado fim, que é a finalidade do planejamento sucessório, a gente consegue resultados melhores e mais controlados, né, com essa ajuda, do que se isso for decidido no momento terrível, né, de crise, e aí é o que você fala, se essa transferência de cotas vai ser feita por um inventário sem briga, esse é o da Tati, ela falou, não teve umas discussões, mas nada terrível, né? Você tem ali ainda uma demora inerente do procedimento, não é de um dia para o outro. Quanto tempo demorou seu inventário, Tati? Será que ele já acabou? Demorou, acabou. Demorou 5 ou 6 anos, mais ou menos, porque teve que chamar perito, né? O meu irmão era menor de idade, então teve que chamar perito para avaliar a empresa, tudo. Então, demorou. Né? Então, se a gente está falando de um inventário que não teve conflito, só algumas questões pontuais, e demorou 5 anos, imagina quando tem disputa, imagina nesse do nosso caso da família Pereira, se eles estivessem discutindo qual era a parte que iria a inventário, porque era isso que era para discutir lá. O que era do doutor Antônio? E o que era dos 2 filhos por merecimento? Só essa ação, eu garanto para vocês que ia consumir uns 12, 13 anos. Para depois fazer o inventário. Depois, porque não dá para fazer o inventário enquanto essa ação corre. Como é que você vai saber o que dividir se você não sabe qual é o objeto de herança? Então, é para evitar essa demora patológica ou a própria inerente do inventário, esse escalonamento dos débitos e dos impostos e de advogados também, né? Que a gente vê muito valor no planejamento da sucessão.
Mas é isso, Nicolas, é compreensível porque as pessoas evitam tratar desse assunto. É porque ele é difícil, é um enfrentamento, você precisa ter motivação, é um processo de coragem também, é um processo de crença e de informação. Você precisa acreditar mesmo naquela, na questão do gargalo da sucessão, sabe? Da taxa de mortalidade das empresas familiares dentro da sucessão de uma geração para outra. Você precisa ter um mínimo de conhecimento e informação sobre o que diz a legislação brasileira, porque às vezes, como a Tatiana estava falando no caso dela, tem gente que chega na Uni e fala assim, mas eu já fiz meu testamento, meu planejamento sucessório é feito. Aí você vai olhar o testamento é um filigrana dentro de um universo enorme, e a pessoa fez aquele testamento achando que está tudo resolvido, é até melhor não fazer. Porque, às vezes, nem o que está escrito ali é válido, né? Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores, respondendo a sua pergunta, que faz com que as pessoas não lidem tanto e com tanta facilidade com os planejamentos da sucessão. Putz, muito bom. Deixa eu ver quem sobrou aqui. Eu queria perguntar para a Bíblia. O pessoal foi mandando no chat. Você mandou alguma coisa aí para mim, Rô? Roberto? Fala, Nicolas, tudo bom? Tudo bem? Eu vi que foi chegando mensagem sua, não consegui ler, cara. Se Não, quiser falar. tranquilo. Não, mas é super bacana o tema. Eu acho que, somando tudo que foi falado, eu acho que uma preocupação que pelo menos eu vejo, é que ainda me parece que a sucessão no Brasil é barata, digamos, no meio tradicional, e a tendência é isso mudar, né? Se pega, assim, famílias da Europa e de outros lugares, elas começam a planejar isso porque é uma coisa que, bom, é muito mais caro em termos de tributo, né? Então, eu queria a opinião de vocês nesse sentido, assim, tá mudando, vai mudar, qual que é a velocidade disso, o que vocês imaginam disso? Oi, Roberto. Sim, a gente aguarda, já mudou em vários estados, tá? Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, já teve uma dobra do imposto de transmissão causa-mortes. Então, ele sofre variações de nome, que não importam, mas é sempre o imposto devido na hipótese de falecimento, né, ou doações em vida. Então, esse imposto hoje no estado de São Paulo, ele é estadual, no estado de São Paulo é de 4%, faz uns 4 anos que está correndo aí a boca pequena a possibilidade de aumento. Eu tinha certeza que esse aumento ia acontecer, na virada desse 2020-2021, pela sede de arrecadação da própria Secretaria da Fazenda em decorrência da pandemia. Não aconteceu. Não estou apostando desse ano por conta da eleição do ano que vem. Então, mas está tudo levando a crer que mais cedo ou mais tarde, São Paulo e os outros estados da federação vão aumentar pelo menos para 8%. A gente tem um teto, né, constitucional de 20%, mas todo mundo está indo para estes 8% progressivo. Então, ela vai de 4 a 8, mas assim, 8 em 2,5 milhões. Então, é 8, né? Não dá. Em São Paulo, com o imobiliário do jeito que está, é difícil você ver patrimônios numa determinada faixa da sociedade que tenha menos de 2,5 milhões. Então, a alíquota automaticamente, nesses casos, subiria para 8%. Então, a sua comparação com o resto do mundo, sim, é uma coisa que muita gente fala, né? Há impostos de 40% contra 4% aqui de São Paulo, por mais que a contrapartida nossa, em termos de devolução dos impostos que você paga, seja questionável, mas também tem países na Europa que simplesmente isentam o ITCMD, esse imposto causa-mortes, pela passagem de geração. Portugal é um deles. Você doa em vida para o seu filho descendente direto, zero de imposto, porque eles querem justamente a perpetuidade do patrimônio. Então, eles preservam o patrimônio para que passe para a próxima geração, sem mordida do fisco, entendeu? Nem do fisco estadual, nem do fisco federal, nem de como funciona lá. Mas tem países que a gente está falando mesmo de 40%, 45%. Então, comparativamente, se você vir só o número absoluto ali, né, incidente, sim, a gente está num dos mais baixos do mundo.
Obrigado. Tá, você tá Nicolas, mudo. você está sem som. E olha que eu sempre presto atenção nisso. Como vocês fizeram na sua família, Rô, essa parte da organização societária? Vocês têm algum tipo de planejamento ou não? Temos, então eu tive sorte, meu pai acabou fazendo isso, mas eu senti isso, eu senti que assim era uma das preocupações dele era essa, assim, dessa mudança, e daí a minha pergunta, então já aproveitando aqui, pensando eu acho que cada vez mais no grupo a gente tem vários exemplos que cada vez mais o ativo da família não é só Brasil, é internacional. Não sei se vocês acabaram debatendo isso. E como que você compara com o que eu acho que está um pouco na moda, que são os trusts americanos. Então, como que vocês enxergam isso? Se é uma vantagem, não é? Enfim, um pouco sobre isso. A liquidez existente no exterior ou outros assets, né, que estejam localizados fora do território nacional, são sempre considerados dentro de um planejamento sucessório, porque você tem que olhar a figura maior, certo? Você tem que olhar o patrimônio como um todo, até para os seus cálculos e para o manejo e o equilíbrio dos quinhões dentro daquela família. Mas a legislação brasileira, ela não faz com que o testamento brasileiro abrace bens existentes do exterior, nem tampouco a gente faz por aqui, e de acordo com a nossa legislação, o tratamento sucessório desses bens localizados fora do território nacional. Isso é uma questão legislativa, né? A gente chama isso de jurisdição exclusiva. Então, quando tem um bem em BVI, por exemplo, é de acordo com a legislação de lá que essa sucessão tem que ser tratada. E isso tem que ser considerado aqui por uma questão de justiça de divisão entre os familiares. Então, a gente cansa de ver LLCs, outros tipos de estrutura lá fora que detêm ativos financeiros, cujos beneficiários são ou não são os coincidentes com aqui do Brasil, certo? E a gente, precisa levar isso em consideração. Se o cara bota ali como beneficiário, e a legislação de BVI permite, que ele coloque só 2 filhos em vez de 3, parabéns, eu não posso fazer nada com relação a isso, só que eu posso considerar isso dentro do meu planejamento, para isso não espirrar dentro do meu planejamento de forma negativa e de forma que eles venham a ser questionados mais tarde. Então, a gente a gente olha para essas estruturas, trusts, inclusive. A gente não tenta fazer trust no Brasil, é uma questão de crença do jurídico da Uni, eles não funcionam aqui. A gente não tem chão firme suficiente para construir uma estrutura e chamá-la de trust com todas as vantagens que ela tem aqui. Dá errado. Dá errado, você vende para o cliente uma imagem de que ele tem um trust brasileiro, sendo que na hora que você precisar dele, o trust vai ser questionado e, metralhado de tudo quanto é lugar pela jurisprudência, pelos órgãos judiciários brasileiros. Então, não dá para vender milagre, entendeu? Podemos fazer trusts lá fora em parceria com escritórios detentores de conhecimento da legislação local, todo mundo sabe, né? Advogado brasileiro sabe de lei brasileira, advogado de direito internacional sabe de 2, 3, 4 países, mas é impossível você saber a legislação do mundo todo. Então, você precisa parear com profissionais locais para poder tratar disso como um todo. Tá mudo? Não, foi agora. Nossa, gente, foi só para a gente não estourar o tempo, foi muito bom. Quando eu acho que tem case real, assim, eu acho que dá para imaginar e fica mais fácil para contextualizar tudo que vocês estão falando. Mas é muito trabalho, assim, que vocês fazem, impressionante. É muito complexo de entender, porque vocês deram uma bela resumida, mas e a emoção que está envolvida, né? As discussões, o planejamento, pensar em inúmeras estruturas.
putz, tiro o meu chapéu para vocês da Uni, hein? Impressionante o que vocês fazem. E eu vou Nicolas. querer, eu vou insistir para as pessoas aqui do grupo. Enquanto eu estava aqui no Zoom, estou pelo celular, ia chegando milhares de WhatsApps, todo mundo quer ouvir. Então, se vocês puderem enviar, né, o vídeo gravado, eu tenho certeza que muita gente vai procurar vocês, né, Tati? Porque eu acho que com um caso mais real, assim, as pessoas vão se colocar nessa situação e vão entender a importância de, desde já participar de um planejamento sucessório e ter uma equipe de gestão com experiência em governança familiar, corporativa, por conta, acho que, de tudo isso que está sendo envolvido. Então, gente, não sei nem como agradecer, foi muito bom mesmo. Uma das melhores aulas. Muito obrigada, talvez, né, Tati? Talvez eu acho que a melhor aula que a gente já teve em 6 anos. Fala a verdade. E olha que a gente já teve muita coisa boa nesse curso. Muito obrigada, viu? São gentilíssimos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabeniza também o trabalho que vocês vêm fazendo, essa organização. Dá muito assim, prazer a gente ver jovens, filhos de empresários se organizando, aprendendo, buscando conhecimento, buscando formas aí de crescer, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E estamos Obrigado, Ana, Cíntia, Rogério, obrigado mesmo, viu, pelo tempo, por todo o aprendizado, conteúdo, enfim, de verdade, tenho certeza que muita gente do grupo vai buscar vocês aí, pelo menos aí para tomar um café. Legal. Ô, Nicolas, muito obrigada. Deixa eu aproveitar esse finalzinho, vou fazer um merchan aqui, fazer claro. uma propaganda. Lógico. Porque a gente vai lançar a segunda turma de um curso que é de finanças para sócios e herdeiros. Então, para aquele herdeiro que ainda não tem familiaridade, né, com os conceitos básicos de finança, com uma análise de balanço, principais indicadores de desempenho de um negócio, saber o que é um EBITDA, o que é um fluxo de caixa, enfim, a gente desenhou esse curso, é um curso 100% online, ele acontece no mês de setembro, em 4 quartas-feiras. Eu vou pedir para a Ana encaminhar para você, Nicolas, daí você compartilha no Zap aí com o grupo. Como que funciona? É um link de inscrição? Isso, tem basicamente a inscrição é feita pelo WhatsApp mesmo, ali tem, ou por e-mail, está escrito ali no material que a gente vai mandar. E o interessante é que forma um network também, a cada turma que a gente faz, forma um network muito parecido com o que vocês têm aqui no grupo, né? E de pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais a questão financeira. Isso é fundamental para qualquer herdeiro, não só aqueles que são gestores, mas aqueles que também não são gestores, né? Compreender esses indicadores é bem importante. Então, eu vou participar, pode já contar comigo, com certeza já estou dentro. Pode enviar, Ana. Que legal. Então, a Ana já envia e compartilha com todos. Isso aí. Valeu. Muito obrigada, pessoal. Viu, gente? Obrigada, viu? Tchau, Tati. Tchau. Tchau, parabéns. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigada. Tchau.